Quando você sai de casa, seu cachorro sofre? Ele fica muito ansioso, late muito. Quando você volta, está tudo destruído? Você quer aprender a resolver isso? Eu sou Henrique Camilo, adestrador, acadêmico em medicina veterinária, e a nossa missão é melhorar a sua comunicação e sua conexão com o seu animal, propiciando assim uma melhora no bem-estar de ambos. A síndrome de ansiedade por separação de animais hoje é algo extremamente comum, infelizmente é algo muito corriqueiro, que não deveria ser. A síndrome de ansiedade por separação, ela é um distúrbio do comportamento. Isso não é algo que é da natureza do cão. Isso é um distúrbio do comportamento justamente devido à forma com que nós lidamos com ele, devido ao nosso manejo, da nossa comunicação, da nossa conexão com ele e logicamente, da forma errônea que nós fazemos isso. Uma das características de uma síndrome de ansiedade por separação é a vocalização excessiva. Alguns estudos mostram que 56% de cães que sofrem de ansiedade por separação, eles latem em excesso, eles uivam, eles rosnam em excesso, em especial latidos e uivos. E isso, é claro, na verdade, isso é devido a dois fatores. Primeiro, cão, quando está frustrado, ele late, é uma característica do cão. Quando você vê um cão caçando, até mesmo dentro da cidade, né, um cão está correndo atrás de um gato, o gato sobe na árvore. O cão para embaixo da árvore e começa a latir, 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 o que não é característico de um comportamento de caça, tendo em vista que a caça ela tem que ser feita no silêncio, senão a presa vai fugir. Porém, quando o animal se frustra por não pegar aquela presa, ele começa a latir excessivamente. Geralmente é um latido um pouco mais fino, mas ainda assim ele está latindo. O uivo nos lobos é um recurso, é uma ferramenta que o lobo utiliza para agrupar a alcateia. Alguns cães também têm essa intenção ao uivar, né? É trazer o bando para perto de si, trazer uma parceira sexual que está no cio, né? Que está em outro canil, ele começa a uivar tentando trazê-la para perto dele. Os lobos também usam para denunciar a posição onde eles estão, né? Alguns lobos eles cercam a presa antes da captura e eles uivam para um saber onde o outro está. Enfim, a vocalização excessiva, ela também pode ser recorrente a um excesso de vocalização do tutor. O proprietário às vezes fala muito com o cão, começa a ensinar para o cão que aquele grupo social onde ele vive se comunica através da vocalização e não através da linguagem corporal e de expressões da cara do cão, né, sobrancelha, orelha, lábios, cauda, os pelos do dorso, que às vezes se arrepiam em determinadas situações, como por exemplo quando ele quer afugentar uma ameaça, né, o cão se arrepia todo, mostra os dentes, enfim. Quando o proprietário começa a falar em excesso com o cão começa a vocalizar em excesso. E uma coisa que eu sempre bato, uma tecla que eu sempre bato, é que quando você fala muito com o seu cão ele aprende que você se comunica falando, vocalizando, ele tenta vocalizar de volta, porém ele não consegue te passar as informações que ele almeja, tendo em vista que nem o cão fala a língua humana e a maioria dos tutores não entende o comportamento do seu animal. Os proprietários eles não buscam o conhecimento que eles deveriam para entender o que aquele animal quer passar, a informação que aquele animal quer passar. E nessa relação, onde o cão tenta se comunicar e não consegue, e também não consegue entender o que o proprietário está falando, o cão tende a ficar mais frustrado, tende a ficar mais ansioso, e acaba que aumenta ainda mais todo o processo. Além da vocalização excessiva, muitos cães eles apresentam comportamentos destrutivos. Eles começam a roer as coisas perto, começam a rasgar colchão, enfim. Há uns anos atrás, um ano ou dois atrás, explodiu o vídeo, né, do cãozinho chamado Chico, que a proprietária chegava no quarto e o colchão estava todo destruído, ela começa a reclamar com o cão, começa a dar bronca, né, ela grita bastante. Esse comportamento destrutivo, ele também é uma forma que o cão tem de tentar aliviar o estresse, tentar aliviar a frustração que ele está sentindo por não estar com aquela pessoa que está vinculada com ela, né? Ele está ali acostumado a ter alguém perto dele, ter alguém constantemente perto dele, aquela pessoa foi embora e ele está num momento de ansiedade, num momento de estresse, num momento que ele não está bem. Ele tenta sanar essa frustração, essa ansiedade, justamente destruindo os móveis ao seu redor, destruindo objetos, destruindo, enfim, o que ele tiver acesso.
É lógico que o ato de morder objetos é um ato comum dos cães, porque muitos deles fazem isso até para fortalecer a mordedura. Porém, existe uma destruição excessiva nos cães que têm ansiedade por separação. Além disso, existem outros comportamentos, entre eles o comportamento depressivo. O cão começa a ficar quieto num canto, começa a dormir em excesso, perde o apetite, ele começa a perder o ânimo de viver. Muitas pessoas nem sabem disso, mas cães podem vir a entrar em depressão. Outros cães começam a se automutilar, eles começam a se lamber excessivamente, começam a mordiscar as patas, o corpo. Às vezes cães que já são educados, já têm uma boa educação sanitária, começam a fazer xixi e cocô em locais que não deveriam, muitas vezes em locais que são que tem um cheiro muito forte do seu proprietário, né? Em cima do sapato, em cima da cama, em cima do sofá, justamente para tentar chamar a atenção, justamente para tentar, às vezes, abafar aquele cheiro, para marcar um território em cima de algo que é do proprietário. É um momento que é complicado para o cão. Esse turbilhão emocional que o cão tem no momento de ansiedade de separação é algo muito sério e que, infelizmente, não é tão trabalhado quanto deveria. Além desse comportamento do xixi e cocô em lugares errados, além do comportamento de automutilação, a gente vê diversos outros comportamentos de estresse, cão que fica cavando excessivamente, cão que fica com um transtorno obsessivo compulsivo, então o cachorro fica girando repetidas vezes, o cachorro fica demonstrando algum comportamento que não é tão natural dele, ou que não é totalmente natural excessivamente. Isso tudo são sintomas de um cão que tem ansiedade por separação. E como é que começa isso, né? Primeira coisa, isso tudo começa por conta de uma hipervinculação ao dono. O que é uma hipervinculação? O proprietário, o tutor, ele tem ali o seu cãozinho e para onde ele vai, leva o cão. Vai para o banheiro, leva o cão. Vai dormir, bota o cão em cima da cama, sobe no sofá, bota o cão em cima do sofá, senta no sofá, bota o cão no colo. Tudo que o proprietário faz, tudo que o tutor faz, o cachorro está do lado. O cachorro está sempre colado com ele, sempre, sempre, sempre. E quando esse tutor se afasta, quando esse proprietário se afasta do cão, fica um vazio no cão, né? Porque o cão está hipervinculado, ele está sempre ligado ao dono, quase sempre em contato, recebendo muita atenção, o proprietário quase sempre falando muito com ele, dando muito carinho, carinho em excesso. É lógico que carinho é algo bom para o cão, porém não deve ser dado em excesso. Então o proprietário está sempre em contato físico e em contato visual, sempre em contato psicológico ali com aquele cão. Aquele cão nunca ficou sozinho. Quando ele fica, o cão não sabe o que fazer. Por quê? Ele foi condicionado a estar sempre perto. Vamos lembrar que cães, eles são animais sociáveis. Cães vivem em estado selvagem, eles vivem em sociedade, eles vivem em matilha. Então o cão, ele já tem essa predisposição a se socializar. Aí você deixa o cão sozinho. Um cão que está hiperacostumado a ter companhia, esse cão começa a desencadear uma série de processos e que para nós adestradores não é difícil de corrigir. Porém, quando nós vamos lidar com o proprietário, muitas vezes nós nos frustramos porque essa hipervinculação, ela não é só causada pela dependência do cão ao dono. Na verdade, ela começa muitas vezes porque o proprietário é hiperdependente do cão. Às vezes o cão que o proprietário tem não é um cão de companhia, na verdade é uma muleta psicológica. O proprietário ali tem algum tipo de carência, algum tipo de frustração e desconta tudo no cão, direciona tudo no cão. Muitas vezes aquele proprietário, ele não recebeu o amor que deveria, ou ele não recebe o amor, o carinho, a atenção que ele gostaria de receber, e ele dá ao cão aquilo tudo que ele gostaria de ter. E nesse momento que ele começa a tratar o cão de uma forma não natural, o cão começa a sofrer as consequências desse manejo errôneo, desse manejo que não é condizente com a natureza do animal. Então, é necessário que nós tenhamos a consciência que o cão, ele precisa aprender a ficar sozinho. O cão, ele precisa ter o momento dele. Eu tive um professor que ele dizia, ó, são 3 condições: caixa, corrente e canil, o CCC. O cão precisa aprender a ficar na caixa, ficar na corrente, ficar no canil. É lógico que quando ele fala corrente, ele não quer dizer que o cão tem que ficar na corrente o dia inteiro, para sempre, não é isso. Mas, por exemplo, eu vou sair de casa, vou
vou botar o carro para fora. Eu tenho um cão grande, um cão que foge muito de casa, eu não tive tempo de adestrar o meu cão, de ensinar o meu cão a esperar na varanda enquanto eu saio com o carro. Vou lá, boto o cão na corrente, saio, fecho a porta, volto, solto o cão, fecho, saio, o cachorro estava protegidozinho. Ou eu vou lavar o canil no cão, eu vou lavar o canil do cão, tem visita em casa. Boto lá o cão preso na corrente, ele não vai atacar a visita ou não vai importunar a visita, lavo o canil dele, boto ele de volta no canil e a vida segue. Porém, o cão, para fazer isso, o cão precisa estar acostumado a ficar amarrado, o cão precisa ser ensinado, precisa de um equipamento confortável. Eu não vou colocar um equipamento desconfortável no cão. Eu tenho que colocar uma coleira ou um peitoral que o cão já esteja acostumado, que assente bem no corpo do cão, que o cão se sinta à vontade com aquele equipamento. Caixa de transporte, meus cachorros eles são sempre acostumados. A Rubi, que eu ganhei recentemente do meu amigo Juliano, né, agradeço mais uma vez aqui ao meu amigo Juliano, assim que ela chegou aqui na minha mão, todas as refeições que ela fez foram todas dentro da caixa de transporte, com exceção da primeira refeição que ela fez na minha mão, que foi literalmente na minha mão, porque eu já comecei, assim que ela chegou, eu já comecei adestrando ela para criar um vínculo maior com ela, tendo em vista que é uma cadelinha que não me conhecia. Mas a segunda, terceira refeição que ela fez já foi toda dentro da caixa de transporte. Hoje em dia, ela é tão habituada com a caixa de transporte que eu deixo na varanda da minha casa, eu deixo a caixa de transporte com a porta aberta e muitas vezes quando eu chego, ela está lá dentro da caixa de transporte, ela dorme dentro da caixa de transporte porque ela quer, com a porta, mesmo com a caixa de transporte com a portinha aberta. Quando eu a coloco dentro da caixa de transporte, eu fecho a caixinha de transporte e isso para ela comer, né? Eu coloco a comida lá dentro, ela entra, eu fecho a caixinha de transporte. Isso já fica aqui a primeira dica que eu vou dar hoje, né? Que é o exercício, um exercício para o cão ficar sozinho na caixa de transporte. E aí, quando abro a caixinha, muitas vezes ela fica ali dentro. Ela escolhe não sair. É lógico, eu não comecei deixando a cadela trancada de um dia para o outro. Coloquei a comida lá dentro, abri a portinha, ela entrou porque ela quis, né? Porque a princípio eu estou motivando ela a explorar a caixa de transporte, eu estou querendo extrair dela, né? Ou melhor, criar nela a vontade dela entrar na caixa de transporte, que é muito mais fácil ela gostar de ficar na caixa de transporte porque ela tem vontade de entrar e não porque eu a estou obrigando. Então ela entrou na caixa de transporte porque ela quis, teve a comida, teve um reforço positivo, teve uma recompensa ali porque entrou na caixa de transporte, eu fechei a portinha. E eu fui aumentando o tempo que eu levava para abrir a porta aos poucos. Às vezes, no começo, assim que ela acabava de comer, eu abria a porta. Depois eu levava 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, até que começou a ficar 1 hora, 2, 3, 4. Hoje em dia, se eu precisar, ela dorme de um dia para o outro na caixa de transporte tranquilamente. Então, nesse exercício, eu já comecei a ensinar ela a ficar sozinha, né? Ela ficar longe de mim, ficar longe dos outros cães que eu tenho, ela se habituar à caixa de transporte e ficar calma, ela entender que caixa de transporte, que canil ou corrente é um momento para ela relaxar, para ela descansar, para ela ficar à vontade e não para ela ficar estressada, não para ela se sentir prisioneira. E quais as consequências desse exercício? Além de eu já começar a trabalhar a ansiedade por separação, tanto que hoje eu saio de casa e ela fica super tranquila, eu também começo a prepará-la para a rotina que ela vai ter quando for adulta. Quando eu for viajar para um congresso, para um seminário, quando eu for fazer aula, ou quando eu for ministrar uma aula em outro local que eu precisar levá-la, ela já está acostumada a ficar dentro da caixa de transporte. Quando eu fui para uma casa de praia com minha família, eu já levei na caixinha de transporte, já para ela começar a acostumar a sair, a viajar, né, a andar dentro do carro, dentro da caixinha de transporte. E quando ela chegou lá, ela estava super à vontade, estava bem, estava brincando. Com a casa cheia, ela filhota, né, ela querendo brincar com o pessoal, tinha hora que eu pegava e botava dentro da caixa de transporte, quando eu olhava ela estava dormindo, porque eu já tinha feito um trabalho previamente e com esse trabalho permitiu que ela relaxasse mesmo tendo uma festa. Isso é muito importante, isso evita muitos problemas, porque muitas pessoas hoje gostam de viajar com seus animais, mas não preparam os seus animais para a viagem. Isso é um erro. Você imagina um animal que foi criado 1 ano, 2 anos no quintal de uma casa ou dentro de um apartamento, de uma hora para outra ficar num recinto fechado, apertado, aí você pega essa caixinha que já está apertada ali para o cão, bota dentro de um avião, o cão vai sentir barulho, vai ter mudança de temperatura, mudança climática, enfim, uma série de coisas que você não preparou. Se esse animal passar mal,
que você, proprietário, me perdoe, mas a culpa é sua. Você não buscou conhecimento, você não treinou o seu cão, você não ambientou o seu cão para aquela situação que ele vai passar. Então aí já fica minha primeira dica de como evitar a ansiedade de separação. Outra dica, vai sair de casa, gasta energia do teu cão, leva ele para passear, joga bolinha, brinca com ele, deixa ele cansado. Por quê? Cão cansado é cão feliz. Isso é um ditado que existe no adestramento. E além disso, a atividade física, ela promove a produção de dopamina, de endorfina, entre outros neurotransmissores que dão sensação de bem-estar ao animal. Então ele começa a associar a sua saída àquela sensação de bem-estar dele. Então, ao invés dele se sentir mal, dele ficar estressado, dele ficar ansioso, dele ficar com medo porque você saiu, ele começa a se sentir bem, ele começa a ficar à vontade. Outra dica que eu costumo dar para os meus clientes é: deixa a TV ou um som ligado. Eu tenho um amigo, né, um cliente, que eu indiquei para ele e ele seguiu muito à risca, ele levou até além do que eu falei, ele gravou áudio conversando, e ele conversando e outra pessoa respondendo. Ele fez o áudio se repetir várias vezes, ele gravou, transformou esse áudio num looping, né, numa repetição de algumas horas, e ele deixa isso passando. E o que é que acontece? Quando ele sai, o cão sabe que ele não está ali. Porque as partículas de odor, né, no nosso cheiro, ele fica no ambiente. Quando nós saímos de casa, esse cheiro vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O cão, ele tem uma capacidade olfativa muito melhor que a nossa. Então ele começa a perceber gradualmente a diminuição do cheiro do tutor naquele local, do proprietário naquele local. Quando o cheiro está perto de acabar, ou melhor, pela intensidade que o cheiro se encontra, ele associa, né, a intensidade à nossa chegada. Então, vamos supor, enquanto eu estou no ambiente, 100% do meu cheiro está no ambiente. Quando eu saio de casa, e quando eu volto só tem 10% ou 50%. O cão, ele começa a perceber isso, né? Quanto de cheiro nosso está no ambiente em relação ao momento que a gente chega. Então o cão também fica ansioso na nossa chegada. E quando você coloca, além disso, a nossa voz, entre outras coisas que nós fazemos, também denunciam o cão, se a gente vai sair, ou se a gente vai chegar, ou se nós estamos em casa. Então, nesse exercício, nessa ferramenta que foi feita, né, com o áudio sendo repetido, com a voz sendo emitida, o cão começa a associar que a gente ainda está mais ou menos ali. Além disso, se você falar de forma calma, firme, isso acalma o seu cão. Então, ficar ouvindo a sua voz pode acalmar o cão. Para quem não quer utilizar esse recurso, particularmente com meus cães, quando eu vejo que o cão está um pouco ansioso, eu gosto de usar música calma. Eu boto, pode ser um mantra, pode ser sons da natureza, pode ser um reggae, pode ser uma música clássica, qualquer música calma, tá? Evitem músicas agitadas, ainda que você goste de músicas mais agitadas, para o cão, permita uma música de tranquilidade. Isso vai ajudar a acalmar o seu cão, vai dar a sensação de que existe uma presença humana, ainda que não seja a sua. Enfim, a música, ela traz benefícios imensos para a saúde, para a nossa saúde e para a saúde dos animais. Então, vamos lembrar disso. Vou sair de casa, vou colocar uma musiquinha calma para acalmar o meu animal. Outro ponto, ainda pegando o raciocínio do cheiro que eu acabei de falar, você pode pegar uma roupa sua usada e deixar ali. Você pode colocar a sua roupa, a roupa com o teu cheiro, no próprio cão. Ele sentindo o teu cheiro constantemente, ainda mais se tiver o som da sua voz ou uma TV, ele começa a se sentir que está acompanhado, ele começa a sentir mais a sua presença, e isso diminui a ansiedade por separação. Ela não vai, esses dois itens que eu falei, a TV ou a sua voz e o seu cheiro, ela não vai eliminar a ansiedade por separação. Porém, vai diminuir bastante a ansiedade por separação. Vai ajudar o teu cão a lidar melhor com aquele momento que ele está só. Outra dica que é importante é brinquedos interativos. Por que brinquedos interativos? Sabe, eu não estou nem ganhando para isso, mas tem uma marca Kong, que tem um mordedorzinho onde você coloca petisco, ração ali dentro, e o cão vai ficar mordendo, ele fica mordendo, fica interagindo ali com aquele brinquedo, e é um brinquedo muito resistente. Qual a vantagem desses brinquedos interativos?
Alguns deles, para o cão conseguir tirar a comida de dentro, o cão tem que raciocinar, o cão tem que mudar o brinquedo de posição, o cão começa ali meio que, uma lutazinha com aquele brinquedo. Isso ocupa a mente do cão. Se ele está com a mente ocupada, se ele está focado numa situação, ele não está focado com o fato de ele estar sozinho. Então você começa a ocupar a mente do cão num momento de ansiedade. Além disso, o ato dele morder, o ato dele brincar, vai baixar, vai reduzir a ansiedade dele. Ele não está com a mente vazia. Outra vantagem, cães que são destrutivos, né, que tem esse hábito muito forte de destruir as coisas, você começa a direcionar esse comportamento destrutivo para o que você quer que ele destrua. Nesse caso, um brinquedo muito forte. Outro ponto que é interessante é você pegar alguma coisa sua que você sabe que o cão vai destruir. Então, meu cão gosta de sandália. Eu vou pegar uma sandália velha e coloco. Eu, particularmente, eu prefiro usar os brinquedos, porque quando eu começo a usar muita sandália, querendo ou não, eu acabo condicionando o cão a pegar as sandálias novas também. Mas você pode colocar alguma coisa que você não se importe, que ele vai destruir, e deixa ali ao alcance dele, desde que aquilo não vá causar um mal a ele. Né? Se o cão gosta de comer potes, eu não vou deixar um pote de veneno velho para o meu cão ter acesso. Outra dica importante, coisas que são fáceis do cão pegar e que o cão tem a tendência a destruir, tira do local onde ele está. Por exemplo, almofada, tem cão que rasga muito a almofada, então tira as almofadas de cima do sofá para evitar que ele estoure as almofadas, controle de TV, sapatos, meias, tudo isso que for de fácil acesso, de fácil destruição para ele, tira do recinto, que você já vai ter menos dor de cabeça. Você pode ainda até reduzir um pouco o espaço, né? Se ele gosta de destruir as coisas dentro do quarto, fecha a porta do quarto quando você for sair, deixa ele só na sala. Enfim, fica aí mais outras dicas. Dos brinquedos, voltando aí nos brinquedos interativos, existe um outro benefício deles. Eles ajudam a diminuir o tártaro, porque o cão está mordendo, então faz uma limpeza ali na dentição do cão. Esses brinquedos, quase sempre, os de boa marca pelo menos, né, eles já são pensados para não serem tóxicos ao animal, então você pode ficar tranquilo. E você já vai diminuir também o estresse e a ansiedade. Aqui na nossa escola, aqui no Método REF, nós ainda usamos alguns repelentes especiais, né, feitos por nós, que são hipoalergênicos, né, não vai causar alergia no cão e não são tóxicos para o cão, porque aí a gente começa a afastar o cão daquilo que ele está destruindo e já deixamos outros objetos, às vezes até um brinquedo interativo que eu esfreguei bastante a mão, ou que outro aluno esfregou bastante a mão, para que o cão ele se direcione esse comportamento destrutivo nele no cheiro. Já que ele está sentindo a ausência do tutor, está sentindo a ausência do proprietário, o proprietário passou a mão ali, interagiu com aquele brinquedo, o cachorro procurando ali o proprietário, sente uma fonte de odor maior do proprietário naquele brinquedo, ele já começa a interagir mais facilmente com o brinquedo. Fica aí mais outra dica. Outra dica importante é evite dar bronca no cão quando você chegar em casa. Por quê? Primeiro, vamos começar num princípio de adestramento. Quando o cão acerta, quando o cão erra, eu vou ter ali de 1.1 a 1.2 segundos para aplicar a recompensa positiva nele. Bons adestradores bons fazem isso em 1 segundo. Adestradores de alto nível fazem isso em meio segundo. Então, o cão emitiu o comportamento desejado, é quase que automático, ele já recebeu uma recompensa positiva. Assim como, quando o cão começa a apresentar um comportamento que não quer, o adestrador, o condutor, precisa dar um toquezinho nele para que ele volte ao que é esperado, também tem que ser feito em 1.1 a 1.2 segundos, porém, adestradores de alto nível fazem em meio segundo. Então, quando você chega em casa, que já está tudo destruído, você dá bronca no cão, primeiro, você já perdeu esse tempo de associação. Ele só vai associar aqui. Você chegou e deu uma bronca nele. Ele não vai associar que ele está recebendo a bronca porque ele fez aquilo. E outra, quando o cão está num momento ali de destruição, que você começa a corrigi-lo naquele momento, ele começa também a entender o seguinte: poxa, toda vez que eu faço isso, ele me dá atenção. Então eu vou fazer muito isso que é para eu ter muita atenção. Tendo em vista que o cão está destruindo justamente porque ele teve um excesso de atenção e agora ele está com ausência de atenção. Eu tinha uma cadela chamada Gringa, e como ela também treinava, né, para proteção, logicamente eu ensinei ela a largar.
né? Ela mordia, ela aprendeu a morder, aprendeu a largar. Quando eu chego em casa, eu ignoro meus cães, que é até uma coisa que eu vou falar daqui mais pra frente. Eu ignoro o cão. O que ela fazia para ter minha atenção? Ela pegava qualquer coisa que tivesse no chão e ficava passando na minha frente para um lado e para o outro. E chegava a ser engraçado porque ela já passava com o rabinho abanando, se requebrando toda, porque ela sabia que eu tinha que tirar da boca dela. Quando ela não tinha nada perto, ela começava, ela na cadela forte, né? Ela derrubava alguma coisa perto e pegava e ficava passando na minha frente. Como ela tinha minha atenção, como eu tirava da boca dela o que ela estava, que às vezes era um papel, um tênis, alguma coisa assim, a Safira, que convivia com ela, começou a emitir também esse comportamento, começou a repetir esse comportamento. Ela observou, ela entendeu o que estava acontecendo, observou que quando a gringa estava com um objeto na boca, ela recebia a minha atenção porque eu tinha que tirar, começou a reproduzir esse comportamento. Então, muitas vezes, a forma com que você aplica a correção, ou dando bronca no cão, também faz com que o cão tenha a atenção que ele almeja. Existem outras formas de você aplicar essa correção quando você chega no momento. É lógico que se um cão está destruindo o celular, você não vai ficar parado deixando ele destruir teu celular, né? Se for um objeto de valor, você retira na hora. Mas na nossa escola, no nosso método, nós temos formas de corrigir o cão, de ensinar para ele que aquilo ali ele não pode destruir, sem que ele perceba que fomos nós que corrigimos ele. Isso é muito importante, isso é muito bacana, porque não só ele entende que ele não deve fazer aquilo, como ele não associa o ato da correção com receber atenção. Porque se ele associar, ele vai ficar emitindo aquele comportamento errado o tempo inteiro para sempre ter a nossa atenção. Outra dica importante é quando você tiver com seu cão, chegou em casa, você saiu, melhor dizendo, você chegou em casa, evite dar muita atenção para o cão, evite fazer muita festa, evite... Por quê? Se ele estiver agitado, você vai estar reforçando aquela agitação dele, reforçando aquele comportamento dele. E além disso, quanto mais você reforçar, mais forte aquele comportamento vai aparecer. Então, chega em casa, ignora os cães. Lembra do que eu falei, que quando eu cheguei em casa eu ignorava meus cães? Com o passar do tempo, com o passar dos exercícios, até quando eu comecei a evitar de tirar os objetos da boca dos cães, o que aconteceu? Eu chego em casa hoje, os cães estão quietos, eles ficam esperando até eu dar um sinal, né, porque eu chego e ignoro, não existe cão, não olho para eles, não falo com eles nem nada. Eu tiro as coisas que estão no meu bolso, fico mais à vontade, faço o meu ritual. Quando eu paro, que eu cheguei de fato em casa, que eu estou calmo, aí sim, eu olho para os meus cães, só de eu olhar, de eu acenar para eles já vêm para perto de mim, eu faço uma festa. Isso, eles já estão calmos porque eles sabem o que vai acontecer, eles sabem que só vão ter minha atenção se eles estiverem calmos e submissos, se eles estiverem relaxados, estiverem à vontade. Então, naturalmente, eles aprendem que só vão receber a minha atenção, só vão receber o carinho quando eles estiverem nesse estado emocional. Automaticamente eles começam a ficar sempre nesse estado emocional para ter o que eles querem, que é a minha atenção, o meu carinho. Fica aí mais uma dica para vocês. Outra coisa importante é adestrar o seu cão. Por quê? A partir do momento que você busca conhecimento, que você aprende a lidar com o seu cão, você começa a ter um manejo diferenciado que vai aumentar o bem-estar dele, que vai melhorar a saúde dele. Você começa a aprender a se comunicar, você começa a se comunicar melhor. Para e pensa. Tudo isso que eu falei para vocês até aqui e o que eu ainda vou falar, tudo isso eu aprendi através do adestramento, através de ciência, através de bem-estar, através de experimentação. Então, tudo isso que nós estamos fazendo aqui é adestramento. Então, a partir do momento que o proprietário começa a buscar esse conhecimento, ele vai começar a evitar comportamentos errados, vai começar a evitar ansiedade por separação, ele vai começar a evitar tudo aquilo de ruim que algumas pessoas sofrem por não buscarem conhecimento, por não aprenderem como lidar com o seu cão. Outro exercício interessante para quem já tem um cão que está desenvolvendo ansiedade de separação, ou mesmo que já tem, é fingir que vai sair de casa e volta. Então você se arruma todo para sair. Se você vê que o cão está quieto, está calminho, você pode ir lá e faz um carinho nele, dá um petisquinho. E aí você sai de casa e volta. Você sai, fecha a porta e já volta logo, senta no sofá, tira a roupa, fica à vontade. O que acontece? O cão começa a perceber que toda vez que você sai, não quer dizer que você vai demorar para voltar. Pode ser que você saia e volta, sai e volta. Então esse ato de você sair e voltar rápido vai ajudar o cão a associar que você quando sai, ele não fica totalmente sem você.
Ele começa a perceber que você sai, mas volta rápido. Você pode ir aumentando aos poucos o tempo dessa saída, né, quanto tempo você fica do lado de fora, para o cão também ir se dessensibilizando, para o cão ir se habituando com a sua ausência. Outra coisa que é importante também é quando você voltar, ou melhor, quando você for sair, também não faça festa para o cão. Não sofra porque vai sair, não faça uma despedida para ele. Simplesmente pega as coisas e sai. Então, quando você para ali na frente do teu cão, que você começa a sofrer com ele, você, ai meu Deus, eu vou sair, fica bem, filhinho. Primeiro, você já está vocalizando para o cão. Isso já vai gerar ansiedade. Outra coisa é que você está passando toda a tua angústia, todo aquele teu sofrimento para ele. O cão começa a associar que você sair é ruim, porque toda vez que você sai, você sofre e ele sente o teu sofrimento. Ele absorve esse teu sofrimento, ele absorve esse teu comportamento. Então ele começa a associar que sair é ruim, que você ir embora é ruim, que ele ficar sozinho é ruim. Isso não pode acontecer. O cão ele precisa estar calmo, ele precisa estar condicionado que ficar sozinho é bom. Outro ponto interessante é que 76% dos cães que sofrem de ansiedade por separação, eles não praticam atividade física com constância, eles não passeiam constantemente. Então, reforçando uma das dicas que foi dada, que é exercitar o teu cão antes de você sair. Pratique atividade física com ele. É muito importante que você caminhe com o seu cão constantemente, caminhe com o seu cão todos os dias. Pessoal, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Fico muito feliz com a audiência de vocês. Vocês conhecem alguém que tem um cãozinho que está passando por isso, alguém que está reclamando de latido excessivo, de destruição? Manda esse vídeo para ele. Quem gostou, curte e compartilha e até o próximo.